alunos, tudo bom? Hoje eu tô aqui para uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar de efeito estufa e aquecimento global. Nós vamos ver o conceito de cada um deles, vamos ver que eles não são a mesma coisa, cada um tem um significado. A gente vai ver também no vídeo de hoje algumas imagens. Então agora vocês estão me vendo, mas depois vocês vão escutar a voz da prof e essas imagens com as explicações desses conceitos, o que é efeito estufa, o que é aquecimento global, para a gente poder dar uma revisada, né? Vocês já tiveram essa atividade no livro, no início do ano. Como vocês têm prova essa semana, então assistam a videoaula, deem mais uma revisada, realizem a atividade proposta para dar uma lembrada no que é. E a gente vai ver também, além do conceito de cada um, alguns impactos ambientais, né? Que o meio ambiente sofre com estes efeitos e o que o ser humano, o que nós podemos fazer para reduzir esses impactos, para auxiliar na manutenção do nosso meio ambiente, tá bom? Vamos lá? Bom, nós vamos começar então falando do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. Ele consiste em uma camada de gases que envolve o planeta. Podemos comparar o efeito estufa como um cobertor que envolve a Terra e a mantém em temperatura adequada para a vida. Porém, nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes decorrentes de atividades humanas aumentaram a concentração de gases na atmosfera. Com isso, a camada de gases ficou mais espessa, dificultando a dispersão da radiação solar e provocando maior retenção de calor. É justamente essa retenção de calor que provocou o aumento da temperatura na Terra, o chamado aquecimento global. Bom, e aí nós vamos ver agora então o que é o aquecimento global. O aquecimento global é um fenômeno climático que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos. Ele é o resultado da intensificação do efeito estufa. Em resumo, o efeito estufa é o processo natural que é intensificado pela ação humana e ocasiona o aquecimento global. E aí, voltando a falar do aquecimento global, quais são as causas, né? A intensificação do efeito estufa e o surgimento do aquecimento global são causados pela emissão dos gases chamados gases de efeito estufa, e o principal deles é o dióxido de carbono. As principais atividades que emitem os gases de efeito estufa são o desmatamento, né? As queimadas também emitem os gases de efeito estufa, a queima de combustíveis fósseis, as atividades industriais. Bom, e aí com o objetivo de diminuir a emissão desses gases poluentes, em 1997, vários países assinaram o Protocolo de Quioto. Os cientistas acreditam que o aumento da temperatura média da Terra resultará em sérias consequências, das quais destacam-se o derretimento das calotas polares, maior frequência de desastres naturais, como furacões, enchentes, secas, alteração na produção de alimentos, desertificação, né? Inundação de cidades litorâneas, extinção de espécies de animais. E com tudo isso que mostra que o homem é o principal causador de tudo, a gente sabe que a gente deve fazer a nossa parte, por menor que seja. Se eu cuido a minha parte, o vizinho cuida, o outro cuida, uma grande quantidade de gente cuidando, com certeza vai melhorar e vai diminuir esta emissão de gases. Então, com a prof. Efeito estufa, aquecimento global, seus conceitos, impactos ambientais. Agora, vocês vão entrar lá no Google Sala de Aula, vão realizar uma simples atividade proposta sobre o conteúdo que vocês vão estar realizando justamente porque a prof falou, para relembrar. É como se fosse uma revisão para vocês estarem realizando as provas esta semana. Qualquer dúvida vocês podem mandar ali no Google Sala de Aula para os profs responderem, certo? Realizem as atividades, estudem. Lembre-se da dica que a prof sempre dá. Para estudar, a gente tem que procurar um lugar calmo, tranquilo, sem barulho, sem TV ligada. A gente tem que organizar um cantinho, o nosso material organizadinho, que nem como se a gente fosse para a escola, né? Para manter os nossos estudos em dia. Então, até a próxima aula. Estudem bastante. Um beijo. Tchau!
Tchau!